Em meio à disputa entre o IBAMA e o governo, os dados de alertas de desmatamento no Cerrado, registrados até o dia 18, são os maiores para um mês de maio em toda a série histórica do levantamento feito pelo INPE, que começou em 2018. Nesse período foram 627 quilômetros quadrados perdidos. No recorte, a partir de janeiro, a área desmatada já soma 2.833 quilômetros quadrados, quase 2 vezes a área da cidade de Teresina, no Piauí. Também é a maior marca da história. E aí, Mota, existe uma contradição entre o governo ou entre a imagem que tenta projetar o governo na área ambiental e os números, Mota? É como eu disse outro dia, os próximos anos vão dar oportunidade para o brasileiro aprender lições preciosas sobre o que realmente é a ideologia de esquerda. Vai ser uma lição um pouco cara, mas a gente não deve perder o aprendizado. Olha, a preservação do meio ambiente foi transformada em bandeira ideológica radical. Não existe preservação ambiental em um país onde ainda existem miseráveis, onde mais de 50% das casas não têm saneamento. O grau de complexidade da burocracia envolvida na legislação ambiental do Brasil é absurdo. Quem já tentou obter uma licença ambiental ou conseguir qualquer coisa dessa burocracia sabe do que eu estou falando. Existem pessoas que, por ingenuidade, acreditam que quanto mais leis, mais regulamentos, mais complexidade, maior vai ser a proteção ao meio ambiente. Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto. Essa complexidade, essa quantidade enorme de órgãos, de regulamentações, de burocracias, só servem aos piores interesses. Foi criada no Brasil uma indústria extremamente lucrativa para ajudar as empresas a navegar essa complexidade da legislação ambiental. E o resultado que está aí para quem quiser ver é esse. Quem quer fazer a coisa certa acaba atolado em burocracia. A sua empresa ganha uma concessão, espera 10 anos e não consegue uma licença. Agora, quem quer fazer a coisa errada, faz e fica por isso mesmo. Você, Beraldo, queria te ouvir também sobre esses números e as falas do presidente do IBAMA. É interessante a gente notar que o Rodrigo Agostinho, ele foi prefeito de Bauru, ele foi deputado federal, ele é um profundo conhecedor não só do funcionamento do sistema político, mas também da importância de se ter desenvolvimento econômico e conviver, que esse desenvolvimento conviva com o meio ambiente. Agora, Bauru, por exemplo, está num processo de transição, era totalmente dependente do agronegócio, está ali atraindo indústrias, num processo de expansão, de aumento da sua relevância na cidade que ele já administrou. E aí ele se coloca com esse tipo de expressão, esculhambou, quer dizer, está querendo agregar o quê? Qual é o propósito dele? É resolver ou é criar caso? Né? A gente tem muita crítica a advogados, colegas do Pavinato, que estão sempre prontos para falar não faça isso, não faça aquilo, não pode. Quando, na verdade, o que as empresas precisam é de um advogado que fale como fazer. Olha, aqui não dá, mas vamos por ali, há essa opção aqui. E isso que a gente precisa ter de postura, de posicionamento em relação ao meio ambiente e da forma como ele lida com o desenvolvimento econômico, seja em que área for. Agora, nós temos esses números de desmatamento que estão aí batendo recorde na gestão do governo que está brigando para ver quem defende mais o meio ambiente. O Lula esteve na coroação do rei Charles III e foi lá falar com ele, quer dizer, o assunto que ele conseguiu puxar com o rei
foi justamente esse. Olha, a Amazônia, vamos visitar a Amazônia, o rei falou que vem e tal. Então, esse é o tipo de assunto que esse governo quer dar evidência, mas não está conseguindo fazer o dever de casa, demoniza o agro. Marina Silva falando do agronegócio, demoniza o agro, o Lula também, toda oportunidade que tem, passam a mão na cabeça do MST, invadindo fazendas e atrapalhando produção, e o Brasil ainda é extremamente dependente do agronegócio, ou seja, está absolutamente tudo errado. Ó, Renato. Bom, primeira coisa, nova legislação, né? As adaptações das MPs, etc. e tal. É importante que a nossa legislação se adapte para que a gente consiga conjugar a dignidade dos habitantes, dos povos locais, sejam eles indígenas ou não, e também a preservação do meio ambiente é super importante, porque do jeito que está não se consegue, a pretexto de proteger o meio ambiente, não se consegue nem proteger o meio ambiente, nem levar dignidade para uma pessoa que vive naqueles locais, seja ela indígena ou não. A questão é hora de flexibilizarmos, porque é o seguinte, vamos imaginar que existia uma lei que proibia um médico de acessar esta região atlântica. Tentou-se na gestão passada e tentou-se com um médico de renome que saberia atender às necessidades do local. Agora, passou essa gestão, entra uma nova, entra do PT. Agora se aprova essa regra. Mas o médico que mandam para lá é o Abdelmaci. Você gostaria de ser examinado pelo Abdelmaci, mandar sua filha ou sua esposa para o Abdelmaci? Você preferia ficar sem médico. Pois é, a realidade é essa. As normas, elas estão se adaptando às necessidades da modernidade naquela região, no momento em que é o Abdelmaci da política que está à frente disso. Isso é um perigo. E esse Abdelmaci da política, o que é mais preocupante, ele tem fama no mundo como se ele fosse, vamos dizer, um médico bom, um doutor Fauci. Não, o Abdelmaci está disfarçado. No mundo inteiro, ele se vendeu como um ambientalista. Não sei como. Aliás, vale lembrar, a primeira saída da Marina Silva do governo petista foi por conta da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte, ela ocupou, devastou terras indígenas, inclusive terras Yanomamis. Mas naquela época, porque quando o Lula é presidente, não importa o Yanomami. O Yanomami só tem valor quando o Lula não é presidente. Aliás, minoria só tem valor quando o Lula não é presidente. Mulher só tem valor quando o Lula não é presidente. Preto só tem valor quando o Lula não é presidente. Porque é como candidato que ele gosta de agradar essas pessoas. Quando ele chega no poder, nada importa. O que importa para Lula é Lula e neste exato momento Janja. Mas ninguém. Logo, nós vemos esses dados, números, medições objetivas, fáticas, que atestam que janeiro, fevereiro, março, abril e maio, ele falou tanto, desfilou na COP27 antes de tomar a posse, foi para a ONU com a Marina Tiracolo, foi recebido como o Capitão Planeta. Vai, planeta, Lula vai salvar o pulmão do mundo. Consegue salvar nem o próprio fígado, vai salvar o pulmão do mundo. Mas a realidade se impõe. É só não ver quem não quer. E qualquer pessoa que aceita as juras de uma pessoa que insiste em violentá-la, esta pessoa é uma sádica. É uma sádica. Porque, da mesma maneira que uma mulher apaixonada que é vítima de violência doméstica pode, anos depois, esquecer e o seu amor levá-la de volta para o homem violento,
Manter-se num relacionamento em que se é violentado é algo bastante preocupante. Se não revela interesses e vantagens que nós desconhecemos, não há explicação plausível para isso.